ele não lê nem escreve. Tem outros também, Nina Ferreira, Piaget, Vygotsky, quando fala da questão da interação social, dessa interação deles com a escrita, com as pessoas de sair. Processo, né? Aqui tem a exposição mostra não só na exposição, mas no processo mesmo, quando as crianças levavam palavras para nós, tá? E eles explicavam que isso não é difícil, combina com aquilo. No processo, gente, foi muito gostoso de ver, de participar também. E que maravilhoso o trabalho de consciência fonológica. Nós iniciamos o nosso projeto 2 meses antes da Mostra Cultural. Nós estávamos no projeto Plantas e Bichos e durante um passeio da escola de investigação nos jardins, as crianças observaram alguns insetos, uns besouros, lagartos, borboletas e a joaninha. Esse é primavera, né? Outubro, novembro? Setembro. Então foi um pouco antes ainda. E as crianças observaram as joaninhas e vieram as perguntas. Por que tinha joaninhas vermelhas, joaninhas amarelas, ou marrons, albinas? Eu vi várias crianças assim, não, você viu o dele, agora Na performance, para aquelas crianças que no dia a dia ali não se destacam tanto. A Manu se soltou tanto. Né? Assim, porque é um projeto tão lindo de vocês. Eu quero agradecer por fazer parte. Assim, e para a gente que já trabalha em várias escolas também. E ver que não é igual, assim. Que bom estar aqui. Muito obrigada por isso. Obrigada. Nesse dia, todo mundo olhou para mim, todo mundo me viu, e eu podia existir ali naquele palco. Eu não sei também essa consciência de superação. Bárbara. Então, é muito incrível. Foi Eu também quero só falar uma coisa. A Helena, no Brincando, ela dá um depoimento. da coisa, quem aparece, aí quem aparece é a Isa, o Henrique, a Bê. Não, o mero entreter isso aqui, porque o que eu vi aqui hoje foi a pura partilha do sensível, né, de Jacques Rancière, que é assim, essa capacidade vocês são o ensino versus a transmissão. Vocês transmitem de vocês para o aluno. Quando a Bárbara fala educar o olhar, isso contém muita coisa aí dentro. É muito difícil educar o olhar. É muito difícil porque requer você ter uma supressão do seu ego para você poder educar o seu olhar, realmente ver aquilo. Requer uma generosidade tremenda, né? Então, essa permeabilidade de vocês em relação ao que vocês fazem, você se deixar ser permeável e você se permite o que tudo ultrapasse por vocês. A Rubi mencionou isso, a Andressa mencionou o trabalho dela. Eu me modifiquei e aí eu pude transmitir para os meninos. Não, isso foi bom para mim. Festejo, você diz, festejo e mostra são eventos que são para mim, não são para eles. Né? Então, é esse o sentido das coisas, né? Quando a Bárbara se permite, ela pega do que é dela. Não, eu sempre gosto de apresentar o Sebastião Salgado para os meninos, né? Porque a gente está fotografando ali, não buscando uma estética, mas fotografando uma ética. Tem tanta coisa dentro disso, quando você diz isso, quando você também menciona, é tanto, e a gente entende o que você está falando para além das suas palavras. Eu acho que aquilo
te dar algumas referências no passo a passo. Nele, com ele, você alimentá-lo, mais você vai estar facilitando a sua vida. Então imagina depois você conseguiu trabalhar com ele de forma regular durante um ano letivo todo. Aí no ano seguinte, o tanto que vai estar fácil, os planejamentos preparados, feitos com os temas adequados, inclusive nas datas adequadas, com os pontos de culminância de projetos, de eventos. Aí pronto. É vida, é tempo, gente. A tecnologia tem tempo para Foi parte da nutrição estética, né? Algumas imagens que a gente mostrou para eles para além das imagens do que os artistas faziam. Porque o que acontece? Às vezes a criança está visitando exposições. Nós temos um público que visita exposição de arte. Nós temos um público que entende, às vezes, a arte num outro lugar, não a arte do dia a dia. Não nesse detalhe do padrão que a gente busca lá na nuvem, né? E a gente está tentando unificar isso. Você conhece isso aqui. Você já viu isso aqui para vender em algum lugar. Mas... Para complementar, lá no livro tem as imagens do ateliê dos artistas. Então, quando você para pensar que lá no chão de terra, né, poucos instrumentos ali, poucas possibilidades, o artista poder criar tudo aquilo que ele criava, assim, foi um estudo mesmo, você imaginar como que ele pode fazer isso com tão poucos materiais, né? E aí a visão que a gente tem de uma exposição, geralmente essa mesmo, mas para Ambiente de gentilezas para pessoas que estivessem passando por alguma coisa, né? E aí foi muito interessante também, porque tinha uns bilhetes que eram, por exemplo, eu vou te dar um caminhão. Assim, Eles pegaram a minha casa. Sim, eles pegavam coisas que deixavam eles felizes na vida deles, na rotina deles, e traziam como uma forma de gentileza para outra pessoa. Vou comprar um presente para vocês. E foi muito bom para os pais também verem esses clientes, verem os filhos, né? Como é engraçado, né? Porque eles a gente está se aproximando da época lá da feira, do Círculo Cultural, e aí eu gosto muito de trabalhar performance. Eu gosto muito de trabalhar performance com os meninos, é uma característica minha, é um perfil meu, assim, eu gosto de trabalhar performance. E aí, né, a gente trocando ideia e tal, vamos transformar em uma sala numa cidade? Vamos, bora! E coincidentemente, minha última cartografia literária era sobre Emicida. E aí começa o quê? Sai fumaça na sua cabeça, né? E eu falei, nossa, vai entrar também Emicida nisso aí. Não como trilha sonora, não como música de fundo, mas como texto pedagógico. Aí, gente, e aí? Será que a fotinha lá do Sebastião Salgado, a foto lá da Cláudia do Jar, pode morar aqui dentro? Nossa, pô, comida demais, bora fazer o teste e tal. Super, podia morar aqui dentro. Então foi uma junção de tudo isso. Os meninos, a gente tentou simular uma cidade aqui, né? No começo, a gente, né, com eles, assim, tipo, tendo ideia, óbvio, mas aí eu dei a ideia de simular os meninos dormindo. Então nós levamos para as salas imagens de joaninha, imagens de círculos grandes, médios, pequenos, e a gente colocou nossa galeria na sala, para quem não sabe, Recebi o livro com muito preconceito, assim, de como é que eu vou transformar isso para as crianças, mas durante o processo foi muito bom. Foi muito bom, porque assim, ele é um livro que... Pode falar. Aí a gente teve como tema central para explicar o outro tabu dessa construção, que é o corpo desenha os seus rostos. Pode passar, né? Como que a gente pensou nessa construção? O livro, ele usa a maioria dos seus recursos, são recursos visuais. Não tirando de tudo que a gente fez até então. E aí, por trás de todas as atividades, que foram múltiplas, assim, no sentido de a linguagem artística que a gente utilizou, quais eram as metodologias que a gente estava aplicando aqui em sala, a gente tinha várias intencionalidades, né? Então, a atividade de reconhecimento das emoções era uma das primeiras coisas que a gente começou a trabalhar a partir da leitura do livro. O reconhecimento das emoções que eles sentiam, tanto ali, no que estava dito, no que estava dado pela história, como também a relação que eles faziam a partir daquilo.
sentimentos que eles tinham, quais os dons que eles tinham, e essa coisa da metáfora foi algo muito interessante, porque eles entenderam talvez antes que eu, né, pessoalmente falando, assim, a coisa da metáfora do nó. E eles trouxeram isso para as rodas de conversa que nós fizemos ao longo das atividades também, principalmente aquela do corpo. Então, eles trouxeram isso. Os trabalhos manuais como forma de concentração e autopercepção. Então, quando a gente faz o momento ali da escultura, a intenção é eles se concentrarem, trabalhar funções visomotoras também, porque eles tinham um objetivo, né? A gente quer fazer uma borboleta, a gente quer imprimir emoções nisso. E aí, eles se dedicavam para aquela atividade. Isso Teimosia da imaginação. Porque esse livro foi um presente para nós, porque nós não conhecíamos o livro, a gente não conhecia os artistas que estão nesse livro, né? E foi um livro que nos causou assim, um afeto muito grande com ele, né? Mexeu muito com a gente. Com as bolas, os círculos da Joaninha, nós trouxemos a Kusama, que para quem não conhece é uma artista japonesa, que ela tem a característica dela são círculos e cores fortes, vibrantes. São raras as instalações. Então, em roda após a gente definir essa questão, com as crianças perguntamos qual é o movimento que você, qual a mensagem que você quer passar com o seu movimento. Cada um escolheu o seu, às vezes queria fingir que tinha algo escondido, que era um detetive e queria andar silencioso. Então, assim, 5 anos, mas ano passado eu auxiliar de 2 anos de expertise. E a Grace, que é professora, foi professora 2 anos no ano passado, na posição de hoje. O nosso projeto foi o Aperte Aqui. Nós juntamos o livro, juntamente com uma artista, como você agora, e outros complementos no nosso dia a dia. Com muitos registros escritos, com muitas imagens, né? E logo mais eu vou falar um pouquinho dessas imagens, mas assim, é um livro que causa um impacto. O nome já diz, né? Ele, na verdade, ele foi organizado pelo Instituto do Imaginário do Povo Brasileiro. Quando o sujeito, né, dentro do espaço urbano, ali os descargas jurídicos, muito interessante a exposição dele. Então, o Carlos Moraes conversou muito com os meninos, tiveram uma percepção legal. Porta, vamos agora para a prática. Cada um ali, a gente levou umas 3 câmeras fotográficas, levou um celular. E aí os meninos puderam fotografar, né, depois de fotografar, mas peraí, calma, deixa eu falar sobre isso aqui. O que eu pensei, né, na hora? Eu falei, né, essa pergunta surgiu de interpretação, né, esse projeto. Como que eu posso fazer com que os meninos enxerguem a cidade, porque o tema era a cidade. Como que eu posso fazer com que os meninos enxerguem para além de um lugar funcional e automático? Então essa foi a pergunta orientadora, né? O que pode ser o lugar do outro? Gente, enfim, aí fomos para fotografia, e aí a coisa, tá vendo? Já não é mais o óbvio, é detalhe, entende? Já não é mais o bonito, é o significativo, né? Então, massa, deu certo, né? Vamos então para a sala, e agora? Como que a gente vai fazer? Através de das perguntas, do encontro com o outro, ó, bigode ali, ó. vermelho significa? A cor vermelha, vamos falar de emoções. O que o vermelho significa? Fome, Intensidade. Amor, especialmente o amor vermelho. Então, o vermelho é um pouco provoca interpretações. né? Que é a questão ali do olhar da ética, né? Falei, porque eu sempre gosto de tentar fazer falar tudo independente de projeto arte ou não, é uma forma de educação e olhar. E aí, então, eu fiz esse casamento, né? Por quê? Porque são fotógrafos, normalmente fotografia tem que tentar traduzir a fotografia, né? A fotografia desse senso comum. Fotografia, normalmente, ela fotografa o outro, né? O outro enquanto paisagem, cenário. Eles não. Eles fazem fotografia do sujeito, né? Eles não fotografam a estética, eles fotografam a ética. Né? Não é fotografar o outro, é com o outro. Então, os meninos, a partir desse momento, os meninos começaram a entender isso, tá, então vamos para a prática, vamos sair daqui e tal, vamos lá para o centro de Goiânia, vamos para a exposição em
Um artista, o Carlos Monareta, que estava tendo uma exposição lá no Coracoralina, Carlos Monareta, uma exposição chamada... É isso. A gente não queria que tivesse distrações com os elementos. O foco é o pouco e como a gente fala. E eles estão falando muito. Embaixo eles representam com a escrita, é porque a gente não conseguiu pegar pertinho, mas assim, a escrita, desculpa falar, né, mas as meninas estavam maravilhosas. Então, assim. Que já vem com toda essa carga social, ele foi completamente transformado com esse nosso livro, com todo o nosso percurso. Então, qual foi o objetivo? Formação de sujeitos capazes de ler criticamente as imagens que servem, reconhecer as desigualdades históricas e afirmar-se como produtores de cultura, participando ativamente da escrita de outras narrativas possíveis. E eu primeiramente sou professora. E a partir disso, né, eu desenvolvi aí uma paixão pela fotografia. E aí, coincidentemente, né, coincidência ou não, a fotografia sempre chega para mim aí nos projetos da arte, né, no projeto Arte. Em 2025, a artista foi a Cláudia Mujar, uma fotógrafa suíça, naturalizada brasileira. E aí, na hora que, né, eu comecei a estudar, eu não a conhecia muito bem. Quando eu comecei a estudar, o que eu fiz? Eu trouxe para a sala de aula também o Sebastião Salgado, o Tião Salgado. Né? Por quê? Porque quando a gente critica o trabalho alienado, em que ninguém se vê, e quantas vezes as crianças fazem um trabalho em que elas não se veem? Então, durante esse processo das máscaras, elas olharam para a máscara e falaram, eu estou aqui. Então, a arte, ela deixou de ser aquela coisa distante que a gente vê só na galeria, mas igual algo que nós fazemos parte. Estamos lá. Então, assim, gente, foi lindo. Eu me emociono, porque realmente foi marcante até para mim, que não tive uma formação com conhecimento sobre artes e tudo mais. Então, para mim, a arte sempre foi muito distante. Então, eu queria começar com o nome da nossa mostra, que é Imago Feminado. Aí eu trouxe uma câmera para comentar sobre essa questão. Uau. Olha só, o termo imago, na teoria latiniana, não é apenas essa imagem visual que a gente tem de um quadro, de uma obra. É todo o sentimento que a gente carrega, toda a questão do nosso olhar, da nossa construção como indivíduo, perante a sociedade, daquela obra. Então, a gente tem um livro que chama História da Arte Sem os Homens. A gente vai trabalhar toda a história da arte, das mulheres, durante séculos. Mas, aí pegou pra gente. É muita coisa. E as crianças, nós mesmos, já temos uma visão construída e performática do papel feminino na sociedade muito engessada. Por que essas mulheres não continuam se representadas, né? Nós trabalhamos, tem uma imagem que a Camila até lembrou hoje, que é uma artista mostrando o autorretrato dela sendo pintado pelo mestre dela. Então tem o quadro e o mestre pintando. Só que ela, para colocar o protagonismo dela, ela segura a mão do mestre. Verdade, Isso é interessante demais. E é uma imagem de 1500. Então essas mulheres tentaram o tempo inteiro ter esse protagonismo. Não vai dar pra ver dele, mas tem duas mãos esquerdas. Então, uma ela se apresenta aqui, né, no papel assinado por ela, e a outra ela controla a ação do mestre na pintura. A Helena, ontem, ela participou do processo enquanto aluna, e ela viu o livro aberto e ela falou: o autorretrato mais inteligente. Porque foi uma forma de transgressão e subversão que elas encontraram nesse momento. Eu tenho dificuldade de pronunciar o nome dela. Eu também não.